A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Neste domingo, como já foi dito, lembramos da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Entender o Deus triuno é realmente um grande mistério, como mencionei, conversei com as crianças. Um só Deus, mas três pessoas distintas. As pessoas da Trindade, elas se distinguem pela função que cada um exerce. Deus Pai, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Deus Filho é o Redentor, o Salvador da humanidade. E o Espírito Santo é o Consolador, o Santificador. Mesmo que cada pessoa da Trindade tenha suas funções específicas, isso não significa que as pessoas da Trindade interajam entre si no exercício dessas funções. O Pai e o Espírito Santo, por exemplo, têm participação na obra redentora de Cristo. O Pai enviou o seu Filho ao mundo e o Espírito Santo aponta para essa obra que Cristo realizou. É o Pai e o Filho que concedem o Espírito Santo para que ele possa consolar e santificar os cristãos na terra. E na obra da criação que é atribuída ao Pai, igualmente o Filho e o Espírito Santo têm participação. E é sobre essa participação da Trindade na criação que nós queremos refletir nessa mensagem. E não apenas sobre a participação da Trindade na criação, mas também como nós, seres humanos, também fazemos parte desse processo que mantém e sustenta a boa criação que Deus nos legou. No relato da criação, em Gênesis capítulo 1, logo nos 3 primeiros versículos fica clara e nítida a presença das três pessoas da Trindade na criação. O texto diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Temos aqui a presença de Deus, que criou todas as coisas. A presença do Espírito Santo, que se movia sobre as águas. E também a presença do Filho, a Palavra, o Verbo encarnado por meio do qual todas as coisas foram feitas, como diz João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Ou seja, quando Deus disse: haja luz e houve luz, ali Cristo estava presente. Mais adiante, no primeiro capítulo de Gênesis, também percebemos a ação da Trindade na formação do ser humano. Quando Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notem que há um diálogo, façamos, uma conversa entre as pessoas da Trindade. Esses são dois exemplos que deixam claro que a Santíssima Trindade, ela está presente e age no mundo desde que tudo foi criado. As três pessoas da Trindade não apenas estiveram presentes na criação, como continuam desempenhando um papel muito importante também na manutenção de toda a criação. E é aí que também nós entramos nessa história. E aí, observando mais atentamente o relato da criação, nós percebemos também que há uma grande diferença entre a maneira como nós fomos criados e todas as demais criaturas. Todas as coisas, sol, lua, estrelas, terra, mares, plantas, animais, foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus disse e passou a existir. Porém, nós, os seres humanos, fomos moldados do pó da terra pelas mãos do próprio Deus, conforme o capítulo 2 de Gênesis deixa claro. E isso já dá um destaque todo especial ao ser humano. E não apenas isso, não apenas essa maneira especial como que fomos criados, moldados pela ação do próprio Deus, mas também o texto nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Isso nos mostra que nós, seres humanos, somos a coroa da criação, ou seja, a obra-prima do Deus triuno. Criados à imagem e semelhança de Deus não quer dizer
que o ser humano foi criado igual a Deus em tudo, em todos os sentidos, mas que ele foi criado em perfeita santidade. A lei, ela foi inscrita no coração humano. Por isso, viver uma vida conforme a vontade de Deus era algo totalmente natural para os primeiros seres humanos, para Adão e Eva. O ser humano foi criado para ser o representante de Deus na terra, para exercer domínio sobre todas as demais coisas criadas, os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra, como diz o texto. Esse domínio dá a ideia de reinar sobre algo, exercer autoridade. E é importante destacar que esse domínio não tem nenhuma conotação negativa. Não tem nada a ver com autoritarismo, tirania, exploração, nada disso. Mas tem a ver com cuidado, com preservação, com o cultivar a criação. Tudo isso o ser humano faria de bom gosto. Seria algo agradável, algo prazeroso. Porém, nós sabemos que essa realidade durou pouco tempo. Logo, o ser humano desobedeceu à única ordem que Deus tinha deixado. Cedeu à tentação do maligno e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, aquela imagem e semelhança com que o ser humano foi criado, ela se perdeu. A lei inscrita no coração ficou obscurecida. Viver uma vida agradável a Deus se tornou algo impossível para o ser humano. O domínio sobre a criação, além de se tornar algo penoso, árduo, doloroso, tomou as piores conotações possíveis: exploração, tirania, ganância, opressão. Tudo aquilo que Deus havia criado com tanto amor, com tanto zelo, com tanta dedicação, tudo aquilo que era tão bom, como diz o texto no relato bíblico, tudo isso foi corrompido e contaminado pela desobediência do ser humano. E quem causou tudo isso foi justamente a obra-prima do Criador, o ser humano. Graças a Deus, a história não termina aqui, porque o próprio Deus interveio para consertar esse problema que o ser humano criou. Ele fez isso prometendo e enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que através de sua vida, sua obra perfeita, morrendo numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, restaurou aquele vínculo perdido entre o Criador e as suas criaturas. Assim como acontece na criação, também na redenção, e redenção é a obra de resgate da humanidade dos seus pecados. Também nesta obra, na redenção, o Deus triuno age em plena harmonia. Como vimos lá no início, a obra da redenção, o resgate da humanidade, ele é feito por Jesus Cristo. É Ele quem nos resgata. Mas o Pai o enviou. E o Espírito Santo é quem cria e conserva a fé que torna esse resgate efetivamente possível para cada um de nós. Percebam que essa cooperação mútua entre as três pessoas da Trindade tem um único objetivo: é beneficiar a nós, os seres humanos. A partir da obra redentora de Cristo, também é restaurado aquele propósito original como o qual fomos criados, o domínio da criação. E, obviamente, não aquele sentido que é muito comum hoje em dia, aquele sentido negativo, mas aquele sentido original de cuidado e preservação da criação. Davi, no Salmo 8, diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Davi está coberto de razão. O que somos nós, simples e frágeis seres humanos, comparados com a imensidão da criação divina? Porém, Deus nos fez apenas inferiores a Ele mesmo.
somos a coroa da sua criação, criados à sua própria imagem e semelhança. E mesmo quando perdemos essa imagem por nossa própria culpa, Ele não virou as costas, mas nos visitou através do seu próprio Filho Jesus Cristo e resolveu o nosso problema. E em resposta a essa ação generosa de Deus, nós somos convidados, motivados a sermos seus agentes neste mundo, contribuindo no cuidado, no cultivo e na preservação da boa criação que Deus nos legou. É o nosso dever cuidar e preservar o meio ambiente, fauna, flora, recursos hídricos, o ar que respiramos. Destruir o meio ambiente não é apenas uma afronta a Deus, mas acaba também prejudicando a nós mesmos. Acima de tudo, é o nosso dever cuidar e amparar uns aos outros, porque é assim que Deus nos sustenta e nos mantém nesse mundo. No mundo individualista que vivemos, muitas pessoas acham que é cada um por si e Deus por todos. Como se cada um dependesse exclusivamente de si mesmo para sobreviver nesse mundo. Sim, é verdade que cada um precisa fazer a sua parte, mas nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Do que adiantaria alguém ter fonte de renda se não tivesse o que comprar com a sua renda? Por exemplo, nada adiantaria o meu dinheiro se as prateleiras dos supermercados estivessem vazias. Se o agricultor lá no campo não fizesse o seu trabalho, e quem já trabalhou no campo sabe como funciona. Não é apenas jogar a semente lá, mas é necessário cultivar, capinar, adubar, esperar pelo sol e pela chuva, e isso a gente sabe que está além da capacidade humana, isso depende de Deus. E assim o agricultor espera pacientemente até fazer a sua colheita, para que depois possa vender o seu produto. E aí entra o trabalho também do caminhoneiro que transporta esse produto, funcionários, trabalhadores da SEASA, empresas de beneficiamento, enfim, quantas vidas estão envolvidas até que um produto alimentício esteja lá disponível nas prateleiras dos supermercados. Todas essas vidas mantidas pelo próprio Deus. É assim que Ele nos alimenta, através do trabalho de tantas pessoas diferentes. Isso é apenas um exemplo do quanto somos dependentes uns dos outros. Desde bem cedo, quem garante a nós? Deus, o próprio Deus garante a nossa sobrevivência e crescimento através do cuidado dos nossos pais. Deus nos educa através dos nossos pais, nos ensina através dos professores, nos mantém firmados na fé através do trabalho de pastores fiéis, cuida da nossa saúde através de médicos e profissionais da saúde, enfim, poderíamos citar diversos outros exemplos. Poderíamos dizer que todos os seres humanos neste mundo, sejam crentes e até mesmo descrentes, acabam formando uma grande rede de apoio pela qual Deus cuida, preserva e mantém a vida nesse mundo. Nós cristãos fazemos isso conscientemente. Os incrédulos acabam servindo aos propósitos de Deus, mas às vezes nem se dão conta disso. O nosso resgate conquistado por Cristo não é algo para ser vivido apenas lá na eternidade, mas já aqui, agora. É para isso que nós estamos nesse mundo. É verdade que aqui no mundo as coisas jamais voltarão a ser perfeitas como eram lá no início, antes da queda. Vamos falhar em nossa missão de preservar a criação, em nossa missão de cuidar uns dos outros. Os reflexos estão aí, a criação geme, Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, terremotos, furacões, catástrofes naturais, pandemias. O próprio ser humano geme por causa do pecado. Doenças, fome, opressão, conflitos, guerras, enfermidades, criminalidade, corrupção e assim por diante. Em meio a tudo isso, o nosso consolo é saber que Deus é um Deus amoroso, que sempre nos ampara, está sempre disposto a nos perdoar quando falhamos, ao mesmo tempo em que também nos acolhe em nossas dificuldades, está ao nosso lado em meio às consequências que muitas vezes sofremos. E é justamente esse perdão, esse amparo de Deus que também nos motiva a sempre de novo testemunharmos a nossa fé
a este mundo que sofre também com as consequências do pecado. Esse testemunhar pode ser verbal, mas ele também acontece através do nosso exemplo, através de ações concretas no dia a dia, que refletem a toda a criação, ao nosso próximo, aquele amor que Deus em Cristo demonstrou por cada um de nós. Quando nós vivemos assim, neste mundo, meus queridos irmãos e irmãs, nos tornamos cooperadores de Deus, no cuidado, na preservação, na manutenção de sua amada criação. Isso é um enorme privilégio. Nos tornamos também cooperadores para que mais pessoas sejam resgatadas da sua condição pecaminosa e conduzidas à salvação eterna. E isso é um privilégio ainda maior. É assim que nós, seres humanos falhos, imperfeitos, cheios de limitações, nos tornamos verdadeiros instrumentos da ação do Deus triuno aqui neste mundo. Vejam que belo relacionamento, que bela harmonia. A Santíssima Trindade, a criação e nós, os seres humanos. E o restabelecimento desse vínculo só foi possível graças à obra redentora de Jesus Cristo. No final das contas, quando nós vivemos dessa maneira, sendo cooperadores, instrumentos de Deus no cuidado, na manutenção da criação, no testemunho da fé, nós estamos cumprindo aquela missão que Cristo deixou, conforme relato de Mateus, texto do Evangelho de hoje, que diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E nessa sublime missão, o Espírito Santo nos capacita. E o próprio Cristo, como lembra o texto, palavras do próprio Jesus, ele prometeu estar conosco até o fim, e assim será. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo continue nos abençoando e capacitando nessa missão. Amém.